Poesia Incendiária. Poesia Incendiária com Yolanda, fazendo aqui ao vivo, né, o recital digital do nosso programa Poesia Incendiária. Yolanda Costa. Yolanda, fica à vontade, se você quiser começar com um poema ou quiser fazer qualquer coisa, falar, explicar, mas fica à vontade, porque estamos aqui transmitindo para justamente priorizar a sua expressão. Então eu vou começar com um poema do Colar de Absinto, né? O meu novo livro foi lançado ano passado, mas ainda estou assim nesse processo de lançamento, porque, como eu estou sempre dizendo, há um atemporalismo, né? Deve ser um atemporalismo um livro, e não ficar encarcerado, engavetado. Enfim, é um livro que são 50 poemas divididos em 5 partes: morte, amor, sexo, mulher e o divino. Então, tem um poema que eu gosto muito. Na verdade, é um poema prosaico chamado Cogito, que remete também ao Cogito de René Descartes, né? Cogito ergo sum. Isso. Para quem não sabe, é a verdadeira frase do penso logo existo, e que, na minha opinião, vamos abrir aqui um parêntese, a tradução correta seria duvido logo existo. Uma boa essa. Júpiter transitará Saturno e tudo será refletido. Os acontecimentos do mundo caberão na sala, entre o supérfluo e outro, uma taça, um círio, Gorky e os poetas russos, o inglório e concupiscente idealismo dos homens. Nascemos para estarmos juntos, Senhor, alinhados entre planetas distantes e constantes constelações. Não importa o que nos distanciem, os astros libram. Esse Libram é para homenagear Castro Alves também, viu? Esse termo Libram, né? Legal. Me conta uma coisa, qual o título desse teu livro? Colar de Absinto. Tá, Colar de Absinto é o último livro. É o derradeiro livro. É o derradeiro, não é o último. Não. Certo. Então vamos continuar declamando pra gente dar prioridade. Fica à vontade, vamos nessa. Então, além do colar, eu tive um outro livro chamado Poema Sem Nenhum Cuidado, que já se foi no tempo. Em 2009 eu lancei Amarelo por Dentro também, que é um tipo de poemas assim, um pouco mais... Tem uma coisa de um confessionalismo que eu estou aos poucos me apartando. Não que seja meloso nem derramado, mas ainda... Então é Amarelo por Dentro também, tudo muito metafórico. E eu vou ler um poema, é um poema também prosaico, que também tem a ver com a questão que a gente está vivendo agora, porque a gente está em época de eleição, e fala um pouco também da minha cidade, que é Itabuna, aqui no sul da Bahia. Aqui não, lá. Chama-se Fastidiosos. Todas as semanas nos chegam fastidiosas e barulhentas. O lixamento da parede verde-mar da casa vizinha é acompanhado pela baixa orquestração de promessas e números trazidos pelos jingles. Pleito eleitoral. Oceano de ilusões invade as ruas da cidade e os escritórios e as escolas e as feiras e os parques. Em seus quartos, as pessoas se encontram e se perdem. José Timóteo e Tibério Ribeiro foram de uma mesma Itabuna. Morte etílica sobre a voz grave e olho azul, morte de poesia e alcatrão. Ambos amavam Firmino e o seu poema terno, o canto do dia novo, que não descerá das estrelas, sequer dos anseios dos pastores. Eu escuto a minha respiração. E quando tudo perdeu o sentido e a função, ouviremos Seixas e Enya e não mais contestaremos o preço da progressiva da depilação. E os homens se embotarão de tédio, se embotarão sem carro e sem gravata. Lhame
Lhamo Tondupi é um bodhisattva. Sentirá a solidão da Lai e a ausência de beijos quentes? O ascetismo se destilaria nos trópicos. O suor empeu a umedecer os mantras e as evocações. O Deus interior postergado, nirvana de calor e dúvida. Assaz, o meu lirismo é triste, estampado e permeado de serotonina também. Ainda não escrevi a sombra de tua vinha. Amarelo por Dentro, 2019. Propaganda. É porque eu não toco mais nesse livro, fica às vezes guardadinho. Muito legal, e você tocou num assunto muito atual, né? Que é essa dialética política que a gente está vivendo, né? Tanto radicalismo, né? Tanta discussão, tanta briga, né? Tanta postura assim extremista. E uma coisa que eu vi uma pessoa falar na rua e que eu achei muito sábia, ela falou: eu não aguento mais essa época de eleição. Todo mundo é o dono da verdade, todo mundo tem um argumento muito forte, né, para defender seu candidato. Mas se todo mundo pudesse fazer 10% do que aquilo que prega durante os anos não eleitorais, o Brasil e o mundo seria bem melhor. Porque eu entendi o que ela queria dizer, como se a gente entrasse num tempo de uma dialética na prática, né? E fazendo uma analogia ao futebol, que é um exemplo de dialética saudável, né? Um time contra o outro. Eu torço para o time A, você torce para o time B, e eu não posso gostar do time A, eu tenho que falar mal do time A porque eu sou do time B. E aquela competitividade, né? O time A não é o time B não é o time A, né? E a gente vê que isso acaba, infelizmente, se tornando muito parecido com a questão política, né? Com o ambiente político, né? As pessoas acabam falando de desonestidade, falando de moral, de comportamento, né? Massacrando o candidato do outro. E quando volta no seu dia a dia, acaba voltando para o mesmo dia a dia, né? E as relações ficam todas destroçadas, né? As relações de trabalho, dos colegas de trabalho, da vizinhança, da família, inclusive. E da produção, né? Porque a gente, na verdade, é um país só e precisa produzir. Então, na hora de produzir, de gerar riqueza, de gerar trabalho e etc., a gente precisa trabalhar em grupo, né? É o Brasil... e ao mesmo tempo existem outros países lá que também estão disputando com a gente, né, esses mercados, né, essas chances que o tempo vai mostrando, né, e ao mesmo tempo a gente não consegue sair dessa dialética, né, de entender que por mais que a política seja importante, existe um dia a dia que, na minha opinião, é o que realmente faz as coisas mudarem. Que não adianta você falar, pregar, dizer que o time A é melhor que o time B, que o time B é bom por causa disso, o time A é ruim por causa daquilo, se você mesmo, durante o seu dia a dia, né, não faz e não se permite fazer essas escolhas, né? Não adianta nada falar em socialismo, comunismo e etc. Se você mesmo não chega no seu bairro e vê o que está errado, gente, vamos aqui se juntar e vamos mudar essa praça aqui, vamos plantar um jardim. Em sua casa. Em sua casa. No seu quarto. No seu quarto. Cuidar do seu quarto, da sua casa. Aí chega no discurso: eu sou de esquerda porque eu sou a favor do comum, da desigualdade. Sim, e você faz o que no seu dia a dia? Né? E a mesma coisa do outro lado, né? Que fala muito da roubalheira, né? Da questão da corrupção. E no seu dia a dia, será que você também não faz aquela esperteza, né? No supermercado, né? Fura uma fila. Né? E que adianta, né? Você botar massacrar o outro, né? Estereotipar o outro como se a maldade toda estivesse no outro e não olha para dentro de si mesmo, né? Sim. Nossa, o Brasil está muito dividido, muito triste, né? Tudo o que a gente está passando atualmente. E essas relações, nessa questão das relações humanas, é preocupante.
Eu espero que seja uma fase, né? Eu acho que está sendo acelerada muito pela mídia, né? Pela o novo poder da mídia digital, né? Que todo mundo passa a ter uma voz, que é muito bom. Aliás, a gente está aqui por causa dessa mídia, né? Da internet, Sim. né? No site poesiaincendiaria.com. E eu acho que, como toda mídia, ela tem um auge, ela tem uma fase criança, né? Eu espero que essa fase passe e a gente consiga, né? Obter os frutos, né, desse advento. Ah, massa. Que massa. Então vamos continuar declamando aqui. Vamos. Yolanda Costa, por favor, fique à vontade. Então, aí tem o Colar de Absinto, né? Eu vou falar um tanto assim porque é o livro atual, o filho caçula, né? Mas é um livro que, como eu falei, são 5 partes. E eu viro e volto, tô sempre... É uma coisa, um ramerrão, assim. Uma coisa meio de bater, assim, com as mesmas temáticas. Talvez eu persiga mesmo algumas temáticas e que talvez isso seja para o resto da minha vida. Como a temática da filosofia, da questão de Deus, né? Dessa questão do divino. Na verdade, dessa questão de questionar, muitas vezes de maneira cética, outras vezes de maneira muito de uma fé fervorosa, né? E essa parte essa seção desses poemas do divino passa muito pela minha experiência com a ayahuasca. Também é uma experiência com xamanismo. E tem um poema que eu gosto muito, que é chamado Xamã. É um poema que eu fiz para um amigo meu que é xamã, que eu conheci numa dessas atividades. Ele é Michel Citrin, né? E começa assim... Fala de uma coisa chamada Temascal. Talvez as pessoas não conheçam Temascal, mas é uma prática xamanista onde a pedra, previamente aquecida na fogueira, é colocada no meio de uma tenda. E existem 4 portas que se abrem, que se você se sentir mal... Porque nessa pedra colocada, as várias pedras colocadas no meio da tenda, a pessoa que está ali orientando o ritual vai jogando sálvia e outras ervas, né, para purificar, para, enfim, para você fazer com que renasça essa criança interior sua também. E as portas são abertas 4 vezes, se a pessoa se sentir mal, ela sai. E chama-se Temascal, que é uma prática mexicana que eu tive a chance de conhecer, de fazer em Santa Catarina, em Serra Grande também, no sul da Bahia, onde alguns desses índios vivem, e também na Chapada Diamantina, que tem umas xamãs lá, uns xamãs que já fazem há algum tempo. Só explicando, né? Porque às vezes enfim. Citrin é um velho xamã que vive na Califórnia. Ele é aturdido, ele escuta vozes, ele faz temascal como um guarani. O bruxo, como a bruma, busca a luz, o fogo, a pedra ardida no meio da tenda. Seu inipe de copal e alcaçuz, sálvia e cedro, suando-lhe as evocações. Seu chapéu é de um feltro preto encorpado de abas longas. As vozes violam as abas, a tuba, o nervo, o estribo, o labirinto de seu ouvido sobre o mundo, do zumbido do mundo em seu ouvido, do mundo zunido sob a aba. Muito legal. Você teve uma experiência religiosa, né? E você acha que existem autores e poetas e escritores e teóricos que falam muito da influência, né, dessas substâncias assim na forma da gente pensar, na forma da gente escrever. A gente conhece Huxley, né, o trabalho de Aldous Huxley e os poetas franceses, né, que teve uma fase, né, com Absinto, né, que teve uma fase
muito conhecida, né? Você tem a influência direta de algum desses escritores e quais desses escritores que te acabaram influenciando em algum trabalho, ou poema, ou etc? Sim. Acho que a gente chega a um ponto desse fazer poético que é impossível dizer que a gente não tem influência de um ou outro poeta. Eu diria que eu tenho uma influência de dezenas de poetas, porque eu persigo mesmo essa leitura, essa área, esse exercício poético, essa área do exercício poético. Então, esses poetas todos, os franceses, os russos, aqui no Brasil, pessoalmente, eu gosto muito de poesia contemporânea. Então, a gente está sempre, faço parte de um laboratório com o Cláudio Daniel, também via Skype, que a gente estuda esses poetas contemporâneos. E eu gosto muito também do Roberto Piva, né, que com esse surrealismo dele, que ele também teve umas experiências, muitas experiências, eu diria, com algumas substâncias. Mas, assim, em relação mesmo a ter influência de algum poeta por conta dessa coisa da substância... Do estado transcendental? Não, acho que não. Acho que não. Essa experiência do colar de absinto, que eu falo do temazcal, que eu falo da ayahuasca, foi uma experiência de uma parte, de um momento na minha vida, e não me aprofundei, não. Entendi. Certo? Não me aprofundei, não. Mas eu vi que teria que caber dentro do colar de absinto. Até o nome colar de absinto, que é metafórico, não é o absinto. Entendi. Eu não estou falando da lógina, mas falo do amargor dessa lógina, da onde o absinto é retirada. Eu não falo da bebida absinto, do absinto, a bebida absinto. Entendi. Mas falo do absinto como uma substância ou como uma metáfora para essas viagens todas. Entendi. E, sabe, essas viagens interiores, essa questão toda subjetiva em nós, entendi, que eu chamo da mitologia própria de nós, dessa mitologia que a gente traz, dessa vivência que a gente traz, esse mundo interior que a gente traz também, que eu falo que é o céu por dentro, né? Esse céu interior. Você falou, eu tô falando isso porque você falou, eu não sei se foi, acho que foi antes da gente começar a gravar, da sua influência de Castanheda, né? Que foi um dos primeiros. Castanheda, eu também sou fã, sim, foi também na. Quem não leu Castanheda, né? Sim. E Castanheda, eu me lembro num dos livros dele, eu não me lembro qual deles, que ele fala dos inimigos do homem. Uma das coisas mais sábias que eu já ouvi. Eu me lembro muito bem que ele fala que o primeiro inimigo do ser humano, do homem, é o medo, né? E porque a gente, né, tá muito vive, né, preso às limitações, né, físicas, etc. Então, tudo aquilo que é diferente, né, que nos faz impedir de ir adiante, né, tá muito seguro, né, tá muito amarrado por esse sentimento do medo, né. Eu concordo com ele, é o primeiro. Eu não vou lembrar dos 4, são 4 inimigos. Agora, o segundo, eu também acho muito sábio, e é muito importante que as pessoas também fiquem sabendo, quem não leu Castanheda, que o segundo inimigo do homem é a clareza. Porque uma vez que você vence o medo, a clareza te cega, não é verdade? Essa lucidez, né? Com as coisas do dia, da vida. Uhum. Tem um poema aqui que vai nos remeter também a essa substância mescalina, por exemplo, chamado miração, que o termo miração é justamente a denominação das imagens que você vê quando você toma essa substância da ayahuasca. Bebe-se a luz, o Deus escaldado da folha, nume infuso, fosfeno se policromado de faúlha, sarça feito ayahuasca que não cresta, pacha de amor projetado em fliperama quechua. Tem um outro chamado São Pedro. São Pedro fala do cacto, do peiote. Então vai lá, mano. Que eu tive, é pequititinho, que eu tive também a chance, né, essa oportunidade de conhecer, que é para renascer essa criança interior, né, para despertar
essa criança interior. Isso foi numa oca mesmo, numa aldeia guarani. Porque São Pedro é o peiote. Flora rara san, o fosfora lume abre os céus. Na Opi de Guaranis, o sol é um botão de mescal. Remetendo a mescalina. Massa. Me amarro muito no vocabulário, né? O seu vocabulário é muito expandido, isso. assim, tem coisas altamente contemporâneas, urbanas, mas coisas muito particulares, né? Que eu chamo da mitologia própria. Exatamente, uma mitologia própria. O seu vocabulário, o tamanho do seu universo, o número de palavras que você tem, né? Que a gente vai acumulando ao longo da vida, e muito próprio de mulheres maduras, seres humanos mais maduros, que a gente vai vivendo, vai lendo, vai acumulando, e tem sempre um propósito, né? Tudo. E esse vocabulário é que acaba definindo, né? Não vou dizer que o artista seja vocabulário, mas é importante a gente entender que o vocabulário é um sintoma, né? Da grandeza, né? Da interioridade, né? E do hábito, né? A gente vê, eu estava falando com você agora, fazendo uma crítica ao cenário roqueiro e da música pop popular, e falei para você que eu acabava achando que tudo estava se tornando um estilo só, né? O rock, o sertanejo, o axé e outros estilos massivos acabavam, se você notar, se resumindo a poucas temáticas, a poucas palavras, né? Se você reparar, o próprio visual, né, de um jogador de futebol, de um cantor de rock, de um cantor sertanejo... Nossa. Você olhar, você às vezes não sabe dizer o que ele é. O que esse cara é? Por que acontece? A gente acaba sendo reduzido pelo que está do lado, né? Pelo que está em volta, pelo que está acessível, né? E isso é o vocabulário, né? Por que Chico Buarque é Chico Buarque? Porque ele leu dezenas de livros. Não é porque ele é melhor, porque ele nasceu, porque ele é de esquerda ou de direita. Não, é porque ele tem hábitos literários. Quem lê, escreve. É a vida inteira, né? A vida inteira. Uma prática constante. E eu sou daquele tempo, assim como você, de anotar as palavrinhas, né? Como a gente estava conversando. De anotar as palavrinhas que eu não entendia num livrinho, num caderninho. E o dicionário, eu uso o mesmo dicionário da minha infância, que meu pai tinha me dado. E assim, aí voltando, de como foi que você começou a fazer poesia? Que você tinha me perguntado. Ouvindo, minha mãe era uma mulher muito fervorosa, muito católica, fervorosa, e ela rezava Nossa Senhora, como é o nome? Aquela coisa Nossa Senhora, todas as quartas-feiras. Nossa, aí ela rezava, ela mentalizava, era enorme. Toda aquela oração verticalizada, a minha atração por poesia talvez venha daí também, essa questão da arquitetura do poema, da questão do poema ser algo vertical, né? Então, minha mãe lia, era o ofício de Nossa Senhora. Então, se você pesquisar o ofício de Nossa Senhora, tem palavras lindas, né? Virgem, louçã, sarça. Olha aí, reverberando na minha poesia décadas depois. Né? Eu era criança, porque eu adormecia ouvindo minha mãe rezando esse santo ofício. Ela era uma ladainha. Ela repetia também, repetia ajoelhada. E eu adormecia ouvindo. Pense isso durante muitos anos, todas as quartas-feiras. Como não? Ficou intransitado. É muito importante isso que você está dizendo, e isso mostra um pouco da origem, né, do fazer do poeta, né? Se a gente parar para pensar e entender um pouco a história, da onde veio o poeta? O poeta não apareceu, né, nos anos 60, nem muito menos no século XIX. O fazer poético, ele vai, se a gente parar um pouquinho para pesquisar, a gente vai perceber que na Grécia Antiga, né, na verdade o poeta é um fazer ocidental, né, praticamente. Claro que tem outras coisas assim lá fora, mas da maneira como a gente entende, ela está na origem grega, né, o poeta lírico, né, e o poeta lírico tinha na sua mão uma harpa, uma lira, na sua frente tinha a plateia, e o que ele tinha para poder sustentar a sua retórica nada mais era que a sua oralidade. E
se a gente for um pouco antes disso, a gente vai ver que a origem do poeta lírico, na mesma Grécia, vai estar ligada aos festivais dionisíacos, que no fundo nada mais era que festivais religiosos ao deus Dionísio. E essa sua analogia que você fez a missa católica, né, aos textos católicos, se você parar para pensar, o próprio texto católico, ele também tem origem no responsório, no coro, na relação do coro ditirâmico dos rituais dionisíacos. Por exemplo, quando existia aquele transe expressivo, né? Muitas vezes uma das pessoas erguia uma frase, né? E o coro respondia. E a gente foi ver que a Igreja Católica se apropriou disso, né? Nos rituais católicos, né? Na missa e etc. Não, eu não sabia essa com certeza. parte. O coro ditirâmico, quando a gente está numa missa, não fala. Uma Sim. parte o padre fala, outra parte o coro responde. Esse coro, a origem desse coro é a tragédia grega. Na tragédia. A tragédia grega. Pois é, a vida se refazendo, reutilizando-se de outras coisas e se reinventando. E você percebeu isso, né? Tá vendo? Como é que você foi virar poeta? Pois é, por rapaz. causa dessa leitura dos textos católicos. Numa casa que ninguém, absolutamente nenhuma pessoa lá na minha casa gostava assim de poesia. Meu pai gostava de livros. E essa coisa, essa sensibilidade, essa coisa de chorar por tudo, sabe? Pelo universo, uma compaixão que eu tinha, assim, pelo mundo, pelo universo, pelas pessoas. Um sentimento de compaixão profunda, uma melancolia interna, assim, muito profunda. Yolanda trágica, aparecendo. Muito. Eu fiquei... As pessoas que me conheceram aos 18 anos não acreditaram, porque da infância até 17 eu fui uma pessoa, uma menina muito fechada em copas, absolutamente tímida mesmo. E depois as coisas, hoje eu tô bem mais metida besta. Mas é isso, e vou permeando essa coisa da religião e da filosofia. E com 11 anos eu resolvi fazer filosofia. Ai, meu Deus, que palavra linda! Eu resolvi fazer filosofia com 11 anos, imagina. Se tivesse alguém me orientando, eu diria, mulher, faça letras. Porque eu amava palavras, mas aí uma coisa assessorou a outra, porque filosofia, poesia, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então tem um poema chamado Imanente, que fala dessa questão, que as coisas emanam, né? E emanam da natureza toda, e é uma temática, é um conceito também de filosofia. Aqui eu saúdo o meu querido Giordano Bruno, né, um filósofo lá do século XV, foi um frade que foi queimado vivo na fogueira. Então eu viro e volto, eu estou escrevendo poemas para Giordano Bruno. Trimegisto não agiu, Avorrás não veio. O Deus transcendente queimou o frade na fogueira. Corpus hermético de blasfêmia, corpo anímico do corpo, anímica flama maga, renascida dos corpos. Excede o Deus fato, ausente de sentido. Não brotam o trigo, a vima, o estame, a pólen pã cosmológica de infinitos. Todas as coisas se enchem de alma ainda. Dança Giordano como uma coroa, com uma coroa de louros na fronte, sua physis exalada de divino. Em Colar de Absinto, eu trago filosofia, não sei se você observou também em alguns poemas que eu já li aqui. Tem uma questão também meio bruxelante, sabe? Assim, de uma feitiçaria, né? Dessa questão hermética que em mim persegue, sabe? Vai. Os poemas estão sempre... Sabe, uma coisa insistente, uma temática insistente, que eu acho que, assim, até pro resto da vida. Poesia, filosofia, Deus, corpo, a dor no corpo, sabe? Essa questão do corpórea, do ser, dos sentidos, essa questão sensorial. E, especialmente o Colar, ele trata muito do corpo, muito dessa questão desses sentidos.
sabe? Da pele, da carne, do sentimento. Me conta uma coisa, são quantos livros no total? Livros mesmo, assim, são 3 livros. Mas eu sempre gostei muito dessa coisa de plaquetes, desses trabalhos mais alternativozinhos. E desde criança, desde o mimeógrafo lá, que minha irmã era professora, tinha um mimeógrafo, eu já começava a fazer coisas. Porque na época a gente era criança, assim, adolescente. E depois também, no início, já saindo da adolescência, eu ainda fazia isso. Então nós não tínhamos impressora. E aí eu fui fazer coisinhas Teve gente que me conheceu, sabe, divulgando poesia mimeografada. Distribuindo na mão, não tinha internet, você ia entregar um a um. A gente fazia na matriz, né, ali. É bem interessante. Eu pegava outras cores também para ficar divertido. E depois, tempos depois, eu comecei a fazer poesia cortando e colando letra por letra, para ficar as fontes diferentes. Que legal. Então eu pesquisava em jornal, em revista, e pegava sempre uma folha de ofício, sempre nas minhas férias, uma folha de ofício, aí colava coisinhas, gravuras, tirava xerox maravilhosas que eu gostava, para tudo ficar preto e branco, e ficava colando. Algumas vezes eu datilografava também. Isso já foi pós-mimeógrafo, já não foi mais geração mimeógrafo. Eu não sou da geração mimeógrafo, um pouco depois, mas peguei a ponga do mimeógrafo e depois essa coisa mesmo dessa colagem, essa questão artesanal, da poesia artesanal, isso me interessa. Até hoje eu faço poesia cortada, sabe? Corto as letras e monto no painel, no cartaz, e às vezes fotografo também, que eu também gosto de fotografia. Mas eu fiz muita poesia, meus primeiros poemas, eles saíram nessa folha de ofício. Depois eu dobrava assim, como um folder, sabe? Como um folder, botava um nome. O primeiro chamava-se A Óleo e Brasa. O segundo chamava-se As Canhas, que é canhestramente, as palavras realizam 1000 façanhas. Quer dizer, desajeitadamente, as palavras realizam 1000 façanhas. Porque eu tinha também uma onda de escrever naturalmente, espontaneamente, sem pensar. Isso no início. Eu escrevia muito sem pensar. Eu fazia um exercício da poesia espontânea, que é um risco. Claro que depois eu fui ficando mais organizada, muito mais sistemática. Né? E esses trabalhos mais recentes é de uma poesia bem mais estabelecida, sistematizada, mais magra, né? Menos derramada, mais enxuta mesmo. Né? Eu fico aparando as arestas, sempre estou achando que às vezes falo demais e vou cortando. Para mim, o pouco já é muito. Era uma experiência quase psicoanalítica, né? Passa por tudo isso, né? Começava a falar e aí se ouvia. Ah, né? Quando eu escrevia espontaneamente? Espontaneamente, né? Ah, sim, isso foi lá na adolescência. Que era um risco, mas muita coisa eu aproveitava dali. Muito bom, né? Eu acho muito útil. Acho que foi um exercício bom. E eu fazia isso sozinha. Eu fazia bloquinhos de papel. Fazia sempre um desenho. E quando eu não gostava nada do que eu escrevia, eu rasgava o papel. Não borrava, mas ia. Não voltava. A história era para não voltar a esses poemas. Mas tempos depois, eu reaproveitei muita coisa. Muito massa. Depois a gente vai tentar, de alguma maneira, fazer com que você divulgue um e-mail, ou um site, ou Facebook, para que as pessoas possam ter acesso, né, a essa bibliografia sua, tá? Se você quiser disponibilizar. Então é isso. Você perguntou dos livros, né? Então tem esse trabalho todo artesanal no início. Depois veio Poemas Sem Nenhum Cuidado, que realmente é um livro. Aí veio Amarelo por Dentro, a plaquete Filosofia Líquida, que depois se transformou numa coleção. Hoje eu coordeno essa coleção aqui, chamada Coleção Pedra Palavra. Nós somos em 15 agora. Cresceu, foi uma coisa assim inesperada. E é um material simples, offset. E a gente corre pelos bares, corre pela noite, e a gente presenteia pessoas. É uma coisa alternativa, barata, e são 9 poemas sempre. Fica uma coisa bem ótima de ler assim também. Sabe? Você pode ler no ônibus, pode ler assim rapidinho, numa sentada. É bem legal. E depois o Amarelo por Dentro e várias antologias também,
antologias. E o Colar de Absinto, que é um trabalho mais recente, que eu lancei em alguns estados. E lancei em Salvador também. E ainda não lancei na minha cidade, Itabuna, mas vou lançar esse ano. Agora, no dia 30 de novembro. Ok. E quem quiser falar com você, comprar livro, entrar em contato, tem algum e-mail, algum Facebook, Twitter? Yolanda Costa, Yolanda com I. Certo. Né? Yolanda Costa, procurar no Facebook e aí vai achar seu perfil e aí pode entrar em contato para comprar livros, para poder receber poesia. Por favor! Ou então aqui pelo Poesia Incendiária, né? Que a gente, quem está assistindo, pode assinar a nossa lista. A nossa lista fica aí bem na página principal. Se você vê uma seta vermelha bem grande apontando, assine nossa lista. Se você botar seu nome, seu e-mail aí você vai poder receber e-mails com nossas mensagens, né? A gente pode trocar ideias, vocês podem mandar mensagem pra gente e vice-versa. A gente pode mandar os lançamentos dos poetas que estão aqui sendo divulgados, né? E isso vai ser um canal de ida e volta, né? Graças a Deus a internet permite isso. A gente não só dispara mensagens, mas também recebe mensagens. Então fique ligado aí, por favor. E vamos aproveitar, né? Que a Yolanda tá aqui e vamos ouvir mais. Lúbrico. A fé é úmida, quente e cheia de línguas. Brota da boca, do hipotálamo ou da sotaina. Murmura a oração. A subordinada inflame conclamação de anjos, halos, verônicas veladas. Em seu altar de água, a fria alva casula o ungido e obsequioso círio. Os sacerdotes parecem homens que ardem. Muito massa. Eu queria aproveitar também e dizer que a gente está aqui no poesiaincendiaria.com trazendo poetas da cena literária baiana que queiram se apresentar e ter seus trabalhos divulgados. E basta, mais uma vez, entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o Poesia Incendiária, tudo junto, Poesia Incendiária, sem acento, poesiaincendiaria@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Pode mandar mensagens, se tiver a fim de participar também aqui com a gente vai tentar dar um jeito de trazer a sua poesia para que seja conhecida por mais pessoas. E espero que a gente consiga estar construindo aqui na internet, né, um eixo, né, um ponto comum para a divulgação e para a fruição de toda essa produção literária baiana. Aqui hoje a gente está participando com Yolanda Costa e em breve vai trazer vários outros poetas da cena local. Já tivemos também José Inácio Vieira de Melo e vamos com certeza trazer muito mais aqui para vocês. Então vamos continuar agora com Yolanda recitando. Anímico. Anuncia o princípio anímico e todas as coisas se enchem de alma. Vela o verbo, expia a pena, ratifica as escrituras, o Talmude, o tal. Deus emana e eu amo as hortaliças de verde enluarado, e o centeio, e o peixe, e o orvalho, e a pedra, e a trovoada, e a magnólia. Tudo exala, nada transcende. O vácuo é composto de falenas. Poderia ser compreendida como um esboço, um nutriente. Ses nest pas um pome. Um signo de amor roubado e alargado pelo estômago, nosso cipoal. Magritte subvertia a forma, o risco, e você estava numa conjunção Netuno-Platuno indissociável, enquanto eu segurava as sacolas. Quero-me presa às suas considerações. Pode não ser uma maçã, alhures, um famélico e intrigado fruto, casca e pecíolo.
Muito legal. A gente queria aproveitar um pouco e falar um pouco com você, porque você também é professora, né? De forma, né? Formas. De alguma maneira você utiliza ou já utilizou um pensamento, uma preocupação métrica, ou de alguma maneira já escreveu pensando numa estrutura, ou de alguma maneira, alguma forma te ajudou a expressar, né, a construir uma obra? Não. Sem métricas. Nunca usou métrica, nem forma. Pessoalmente nem não gosto. Nem rima. Aprendi sonetos, já fiz alguns sonetos lá atrás, mas, nossa, o pessoal vai me matar, sabe? Mas eu não gosto de sonetos, gente. Alguns sonetos, nossa. Entendi. Fala sério, tem uns simbolistas aí lá do passado. São Nossa craques, Senhora. né? São, né, nossa. E esses sonetos recitados, eles ficam lindos. Recitados, mas eu não gosto de ler sonetos. Entendi. Dá para entender? Entendi. É diferente. A leitura de sonetos me é antipático, sabe? Mas quando eu ouço pessoas, né, atores, até aqui da cena baiana, com aqueles sonetos maravilhosos, assim, especialmente Castro Alves, por exemplo. Entendi. Também, Castro Alves, são lindos, assim, é tudo muito lindo, mas eu pessoalmente não curto, não. Entendi. Eu tenho até um... Nossa, desculpa aí, mas Você eu deu tenho um pontapé na forma. Não. Eu tenho uma frase lá da minha adolescência que eu, assim, quero estar sem métrica, sem a exatidão dos centímetros. Lembrei disso agora. É verdade, porque já não lhe bastam os números. Ai, não, nada que me prenda, nada que me ofusque, nada que me tolha. Entendi. Sabe? Se bem que o poema livre, né, é bom que se fale isso. A poesia livre, ela é cheia de responsas também. Não pode ser essa coisa maluca também, entendeu? Entendi. Eu, pessoalmente, tenho muita responsabilidade com essa poesia livre. Talvez até uma responsabilidade maior. Claro. Porque não tem uma contagem para cabê-la, para contê-la ali. Digamos que um molde, né, entre aspas, não tem aquele esqueleto ali. Entendi. A forma. É uma coisa que você vai arrumar. É também uma responsabilidade grande. Entendi. Né? Com certeza. Eu acho que a questão... É um risco grande. A questão da métrica, da rima, etc., ajuda muito na hora de musicar. Eu aqui, enquanto músico... Tem a sonoridade, né? Porque você, por exemplo, a construção musical do sentido melódico, ela usa unidades, Isso. né, de motivos, tempo, né? Motivos melódicos, né? Ou seja, você quando você faz uma frase musical, o que eu peguei? Eu peguei algumas notas, né? Isso aí, ela gera notas, né, no fluxo temporal, uma depois da outra, e cada nota dessa, na hora de musicar, vai exigir uma sílaba. Quando você pega uma poesia livre, que ela não tem uma proporcionalidade métrica, ela desproporcional. Na hora de você trazer isso por uma frase musical, você quebra o músico, ou vai virar um Bob Dylan, que você vê aquelas frases gigantescas, quase faladas, que não criam sentido melódico, mas um sentido muito mais... uma fala sobre uma trilha musical. Ou você vai cair no rap, etc. Mas na hora de construir a frase musical, o que eu costumo fazer, às vezes, é pedir autorização para o poeta para tirar. Eu não vou incluir nada, mas às vezes... Mas às vezes inclui também. Às vezes o que eu vou fazer? Vou musicar uma frase. Se eu não conseguir, eu pego as partes que encaixam naquela forma métrica, né, da minha frase musical,
e tiro as que não precisam. E aí eu faço tipo assim, os melhores momentos da poesia dele. Entendi. Trago, nunca vai ser igual, claro, mas tá tudo que ele falou ali. Sobrou algumas peças que eu não consegui encaixar. Eu costumo fazer isso. Ou então eu entro na receita Bob Dylica de falar sobre um acorde, né? O Bob Dylan tá numa nota só. Ele, na verdade, é uma oralidade, né? Sobre uma trilha sonora, mas o sentido melódico, aquele desenho melódico, às vezes, né, fica prejudicado. Então, isso eu estou falando porque é um assunto importante para toda essa interseção cancionista, poeta, que tem uma grande parte de pessoas que trafegam ali no meio, né, fazem canções e são letristas, mas gostam de escrever, tentando mostrar como é o fazer, né, o composicional, para poder presentificar, né, a essência da poesia que você está tentando musicar. Eu já tive a oportunidade de uns 2 amigos musicarem meus poemas. E aí teve que dar imagine. Tem que entrar num acordo. Vou tirar algumas coisas. Eu mesmo falo, vou tirar algumas coisas. Acrescentou umas coisas. Às vezes eu acrescento uma sílabazinha a mais para caber naquela frase. Às vezes uma palavrazinha que não contribui nem prejudica. Né? Não, mas uma dessas pessoas incluiu até uma frase que não tinha nada a ver, que nada a ver com a minha poética mesmo, mas a música ficou tão interessante também na época, que eu falei, tá lindo, deixei pra lá. Ótimo, às vezes não perde nada da essência. E tem, claro, casos de às vezes, exceções, e que o poeta, sem querer, num momento criativo, livre, sem querer, ele colocou a métrica toda lá e tá super fácil, e vai um grande músico, percebe ali a direção da melodia e consegue musicar sem nenhum prejuízo, né? É raro, mas existe. Pronto. Aí fica melhor, né? Fica fácil, com certeza. Vamos nessa. Estamos aqui junto com Yolanda Costa, né? No Poesia Incendiária, batendo papo e ouvindo uma grande poetisa baiana aqui, falando um pouco da sua carreira e também declamando e... Olha essa questão de carreira que nós conversamos. É verdade. Ela que se diz uma eterna amadora. Porque eu digo assim, não tenho pretensão de fazer carreira de poeta. A gente vai fazendo poesia. Eu tenho os trabalhos bem espaçados, um lançamento de um outro. Não tenho preocupação nenhuma. O tempo é meu e é subjetivo, né? E você sabe que tempo e espaço são conceitos subjetivos. Cante. Mas é isso, intenção nenhuma, a gente é sempre aprendendo sempre. É verdade. E amando, né, o que faz. Isso que é importante. Poesia é interior, né? E é uma forma de resistência nesses tempos árduos. Fazer poesia. Imagine o mundo todo capitalista, uma loucura total, e você ainda pegando aquele alçar da folha, um cair de folha, uma asa de borboleta, uma crisálida, já pensou? Sei lá, uma maluquice qualquer, uma labareda de alguma coisa, é muita resistência. Com certeza. Mas aí, viva a poesia, viva a arte, né? Com certeza. Estamos aqui para resistir. E graças a Deus, em todas as civilizações, o poeta está presente, né? Em todos os sistemas econômicos, políticos, a resistência, né? Do nosso Dionísio interior está lá falando e se expressando e resistindo. E há de resistir sempre. Com certeza. Que massa. Enquanto homens houver encaminhada dialética, existirão poetas, né, cantando a natureza preservada, depredada, cantando o amor, a paz, as virtudes, cantando a filosofia, cantando os ócios, cantando a natureza interior, inclusive, a outra, a alheia, a externa e a interior, esse céu de dentro, esse céu interior. Que massa, velho. E Yolanda, vamos aproveitar que nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo da gente fazer algumas leiturinhas, algumas leituras. Então, vamos lá. Eu tive uma filha, né, chamada Clara, que ela faleceu. Ela virou estrelinha, já tinha um aninho.
E esse poema tá aí. Eu sempre sou muito calculada na poesia, mas esse poema saiu assim, parecendo que uma voz meio que falada, soprada no ouvido. Eu acordei para escrever. E depois eu dei o nome de elegia, que é o nome que se dá aos que não estão mais entre nós, né? Quando a gente faz uma homenagem. A criança alada com um archote caído veio da antiguidade mítica. A doença inventada, pretexto de zodíaco atravessado no tempo, signo em desalinho, Netuno em seu percurso. A criança alada levou a criança sã. Invejava-lhe o vestido, invejava-lhe a mãe, invejava-lhe o colo. Ofereceu-lhe a morte e uma de suas asas. É isso. Porque eu descobri que um dos símbolos da morte também na mitologia grega era uma criança com archote caído, que eu não sabia. A gente vê outros símbolos, mas esse eu não sabia que existia. Eu falei, opa, vou aproveitar. Aí tem uma parte desse livro que fala de morte, são 10 poemas. Arfante. Os cristãos morrem de costas e de um olho que nunca fecha. Temem a morte e o seu adormecimento, o liquefeito e esquecido para sempre, o aqui jaz desconfigurado, a tinta fria que lhe azula a carne. O olho mira às alturas, esse olho que não fecha nunca, mira às alturas o descontínuo do pássaro, em seu voo extenuante e de zigue-zagueada supressão. Busca Deus, o cristão, e o seu olhar circunvagante a salvação, a transubstanciação, talvez, um vinho inebriante lhe escondendo e lhe escoando sangue em hematófila composição, o milagro, o ardor da luz no olho, na alma. Não pinta tanto o lábio. A morte desfaz a boca, a cor, a escarlata do fruto, o rosa encarnado nos sexos. Cuida da mortalha do feno, a vida bem se vê, não é uma gramínea de flores nuas abertas ad infinito. Arranca do quadril o colar de absinto. O morto cozido em seu sudário está só. Onde não há ninguém e tudo continua, e o sol esplende, e o céu de devotado azul ladainha os santos, o morto é só em seu visco, sua umidade subterrânea, purgando-lhe o corpo entre um estágio e outro de lenta decomposição. Alheia à carne e ao soro, conquanto frágil ainda, a alma indo de barco underground, segurando o testículo esfero. Charmant souvenir, ouvia, embaraçada aos sentidos, mas afeita ao desencarne. Mas chega de morte. Que massa, poesia incendiária. Yolanda Costa aqui incendiando, botando fogo nas palavras aqui, graças a Deus, num momento muito inspirado. Estamos chegando aqui ao fim. Queria agradecer a Yolanda. Se ela quiser fazer mais alguma coisa, fique à vontade. Se você quiser falar o que quiser também, fique à vontade. Sim, agradecer. Poxa vida, estar aqui em Salvador. Eu sou do sul da Bahia, lá de Itabuna, terra do cacau, né? Coladinha em Ilhéus. E estou passando uns dias aqui em Salvador. E essa oportunidade é muito legal de estar aqui com a poesia incendiária, com Vandeques, né? E obrigada também a José Inácio, né? Poxa, foi uma pessoa que indicou, assim, deu um toque. E a gente acertou, eu acertei com o Vandeques e acabei dando uma passadinha aqui no Candeal, nesse estúdio de Pedro. E achei tudo lindo, tô conhecendo ele agora e um papo muito legal. E falar de poesia nesses tempos, hoje, muito feliz. Muito obrigado, Yolanda. Espero que a gente se veja em breve. Amém. Até mais, obrigado a todos. Tchau, tchau.